Vamos lá, Lucas 2,8 diz assim: nas proximidades haviam pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor reluzindo os envolveu, e todos ficaram apavorados. Todavia um anjo lhes revelou: não temais, eis que trago boas notícias de grande alegria, e que são todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. E no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial, que se juntou ao anjo e louvavam a Deus, entoando: glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra às pessoas que receberam a sua graça. Amém. Amém? Amém. Nós estamos... não tem como não aproveitar o momento da alusão do Natal. Nós estamos aí à véspera do Natal, e eu teria outras palavras para trazer, mas meu coração não tem como. Você abre a Bíblia nesses dias, você vai lá para a história de Jesus, você vai numa cantata, você passa na rua, você vê uma frase, uma mensagem no WhatsApp, tudo vai falando do Natal, e está tudo bem, está tudo certo. Nunca perca a oportunidade de falar de Jesus, seja qual for. A gente colocou alguns outdoors na cidade, espalhados por aí: Jesus é suficiente. Qual é a intenção de dizer que Jesus é suficiente? Que a gente não precisa do Noel, não precisa nem de presentes. Jesus é suficiente. Jesus é o bastante, né? Então, esse momento eu queria falar um pouquinho disso aqui, dessa história aqui que a gente leu. Essa história aqui, Jesus havia nascido e havia alguns pastores no campo. Ontem tinha pastores lá com cajado. Você era um dos pastores, né, Edinho? Estavam com um cajado lá, que dava até medo aquele cajado lá. E eles, na cantata, né? E eles anunciando: nasceu na cidade de Davi, né, o Salvador. E aí, só que esse texto me traz algumas verdades e lições que servem para mim, eu creio que pode servir para você. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto: haviam pastores pastoreando à noite. É a primeira coisa que eu lembro, que eu vi no texto. E quando me chamou a atenção, eles estavam fazendo o que à noite? Dormindo? Não, eles não estavam dormindo, estavam pastoreando à noite. Mas espera aí, à noite é hora de descansar, né? Não, eles estavam em vigília. Eles estavam cuidando do rebanho para que o lobo, o inimigo, não assaltasse eles. Primeira coisa que eu aprendo: que a visita de Deus, o favor de Deus, a bênção de Deus, a surpresa de Deus, as boas novas de Deus vão chegar primeiro para aqueles que estão cuidando do que Ele ama. Estavam pastoreando à noite. E pastorear à noite significa pastorear em horários difíceis, em momentos difíceis, em tempos difíceis, em dias difíceis. E você concorda comigo que hoje em dia, e eu quero estender o pastoreio, porque talvez você lembre assim: pastoreio, o pastor Temo, o pastor Lucas, o pastor do grupo de convívio, o pastor... Não, os pais que estão aqui, você é pastor de um pequeno rebanho, talvez o rebanho de uma ovelha só. Maridos que estão aqui, você é pastor de um pequeno rebanho. Discipuladores que estão aqui, você é pastor de um rebanho. Então, pastorear à noite, em dias difíceis, onde os nossos filhos são atacados violentamente o tempo inteiro, é noite. Por que Paulo e Silas cantavam era meia-noite? Por que a Bíblia dizia era meia-noite? O que significa meia-noite? O ápice da escuridão. A leitura bíblica para a noite é trevas, é capacidade do inimigo de nos atacar, de nos machucar. Então, pastores que pastoreiam à noite, eu recebi uma foto há uns meses atrás, 2 da manhã, e eu boto no silencioso, mas mesmo assim, não sei se foi o próprio Espírito Santo que me fez olhar para o celular, e eu vi aquela luzinha, e mesmo virado, eu vi uma luzinha, eu olhei, eu acordei naquela hora, não vibrou nada, mas 2 da manhã eu olhei para o celular, uma foto de uma pistola, uma mão e uma pistola.
e uma frase embaixo: cansei, pastor. Não aguento mais, não quero mais viver. Quem que dorme mais agora? Aí começa o pastoreio da meia-noite. É o pastoreio da noite. Pastoreio da noite é quando um casal que você ama, ora tanto, está num processo de divórcio, e eles te ligam no domingo, sábado, aquele momento que você achou que ia descansar um pouquinho. Aí você começa a trabalhar com ele, você começa a cuidar, e você luta, você abre mão do tempo, você pastoreia, você cuida, e aí você vai indo, e você vai lutando, porque pessoas que cuidam do que Deus ama, é amado por Deus. Foi Jesus que disse isso: se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. O amor é revelado no cuidado. Pedro, tu me amas, Pedro? Senhor, eu te amo tanto, eu canto aquela música, é por ele que eu estou gastando a minha vida. Eu te amo tanto, olha o dízimo, todo mês, hein? Jesus, eu te amo tanto. Daí Jesus vai dizer: não tem problema, pode cantar essa música, está tudo certo, mas você me ama, eu quero uma prova. O que o senhor quer? Só cuida das minhas ovelhas. É a prova que você vai me dar. Então, como que eu cuido das ovelhas do Senhor? Amando o que Ele ama, cuidando do que Ele pede para cuidar. Eu usei hoje de manhã o exemplo do Marco. O Marco vai mostrar que me ama, não é dizendo eu te amo, sogro, porque se ele falar isso vai ficar até estranho. Mas o que está querendo? Agora, se ele amar a Vitória e cuidar da Vitória, ele não precisa dizer nada para mim, absolutamente nada. Ele está me amando quando ele ama o que eu amo. Então, pastores da noite, aqueles que cuidam do rebanho que Deus te confiou, para todos esses que estão trabalhando, e às vezes é cansativo, às vezes é renunciador, às vezes dá vontade de desistir, os filhos dão um cansaço na gente, amigos que a gente ama, esposa dá cansaço na gente, marido não, marido é uma bênção, os maridos não fazem, as mulheres têm que agradecer a Deus, porque Deus está treinando você para a grande tribulação com esse homem. Não, mas às vezes cansa, às vezes dá vontade de desistir. Então eu tenho uma palavra para você: nenhum serviço passa em branco aos olhos de Deus. Ele é recompensador, galardoador, premiador e coroador daqueles que cuidam daquilo que Ele mandou cuidar. Então, se você tem cuidado, você vai receber uma boa notícia. E eu quero te dar um conselho, um encorajamento. A notícia vai chegar de repente. Eu te abençoo que de repente o milagre chegue. Amém? 2025, o de repente pode chegar de Deus. E o de repente é uma boa notícia. Mas continua cuidando do rebanho à noite. Continua vigiando à noite. Continua cuidando. Pastores cuidando do rebanho à noite. Bom, segunda coisa que esse texto me ensina é que o anjo disse: não temas, eu trago boa notícia, uma grande alegria eu estou trazendo. Então, nós vivemos numa época de tanto medo, e não temas para nós. Parece que, eu não sei se você já ouviu profecias assim: eis que te digo, não temas. Aí dá a impressão que, tá bom, né? Fácil dizer não temas. Quero ver dizer o meu CPF. Tem revelação de CPF por aí, né? Mas não temas, dependendo do dia, é tudo que eu preciso ouvir. Quem concorda comigo? Dependendo do dia, não temas, é tudo que eu preciso ouvir. Concorda comigo que tem dias que tudo que você precisava ouvir é alguém olhar nos seus olhos e dizer assim: ó, não temas, eis que estou contigo. Não, mas está na Bíblia, eu já sei disso, eu sei. Mas tem dias que a gente precisa ouvir. Deixa eu fazer uma pergunta. Lembra quando Marcos 16, Jesus ressuscita e ele encontra aqueles que foram no túmulo e manda uma mensagem. A mensagem é assim: avisa os discípulos e a Pedro que eu ressuscitei e eu quero encontrá-los. Então olha o que o anjo diz: avisa os discípulos e tá, só uma pergunta: Pedro era o quê? Se Pedro era discípulo, para que dizer avisa os discípulos e a Pedro? Avisa os discípulos, ponto. É na verdade. Imagina eu chegar aqui para a igreja: avisa a igreja Abba Pai domingo no curso 19, e avisa a igreja Abba Pai e o Dalério. Mas o Dalério não é da Abba Pai?
Desviou da Lério. Está amarrado. Avisa a igreja do pai e o Juninho. Não faz sentido, porque ele faz parte da comunidade. Aí agora, mas presta atenção. O que Pedro fez na noite anterior? Negou 3 vezes. Ele estava se sentindo como? Indigno de ser discípulo. Aí agora imagina o mensageiro chegando. Gente, vem cá, reúne aqui todo mundo. Os discípulos, reúne todo mundo aqui. Aí Pedro, é verdade, ele ressuscitou. Gente, ele falou para você se reunir em Jerusalém e esperar que vai ser revestido do alto. Ei Pedro, o que foi? Ele falou o seu nome. Imagina Pedro ouvindo isso. Então tem dias que um não temas é tudo que a gente precisa. E eu te dou uma boa notícia. Está escrito na Bíblia, eu fui estudar para ver se era. 366 vezes está escrito: não temas. Todo dia de manhã, quando você acorda, tem um não temas para você. Eu te dou uma palavra de encorajamento para esse fim de ano e o ano novo que aparece. Não temas, eis que estou contigo todos os dias. Ele não vai deixar você. Eu tenho boa notícia para você. Em época de medo, de tantos medos, e temos medos, o dólar nem fala, vamos mudar de assunto. Daqui a pouco vai lembrar aquele jogo Brasil e Alemanha. Daqui a pouco está quase lá. E o governo? Não, pastor, estava tão bem até agora. Não, e a possibilidade. Não, e a gente tem medos. E os negócios, e a família, e os filhos. Gente, é uma loucura para criar filho. Tem gente que não quer mais ter filho, porque é difícil criar filho nesses dias. Bom, em uma época de tantos medos, recebe essa palavra no seu coração: não tenha medo. O Senhor não perdeu o controle de nada. Ele continua firme, fiel e soberano. Não interessa quem está sentado no trono, não interessa se Herodes está no trono. Quem senta no trono eterno ainda é Jesus. Quem governa todas as coisas na sua vida ainda é Deus. Deus não perdeu o controle da sua vida, da minha vida e da história. Ele ainda é o maestro da canção da sua vida. Quem recebe isso? Não tenha medo. Para alguns, eu sei que isso não fala muito, porque você está talvez num momento, uma intimidade com Deus, mas para outros talvez precisam ouvir essa noite, nesse Natal. Não temas, pastor. Eu trago boas notícias. Um menino nasceu. Um menino nasceu. E ele fala uma coisa interessante, e aqui vem um terceiro ponto. Ele fala assim: este é um sinal, presta atenção. Tem uma versão da Bíblia que diz assim, percebam o sinal. Aí o sinal qual era? O menino estará envolto em panos numa manjedoura. Esse era o sinal, ok? Então o menino estará envolto em panos em uma manjedoura. A palavra para panos ali não é pano de seda, não é tussarde, não é o fio não sei do que, não. É pano de casa, pano comum. Ele vai estar envolvido em panos e numa estrebaria. Estrebaria é isso mesmo, estrebaria, coxo de cavalo e boi comer. Esse é o sinal. E o que eu aprendo com esse sinal? Esse sinal fala muito comigo. Esse sinal fala muito comigo. Esse sinal é perceber Jesus nos lugares simples. Ele continua não tendo lugar nos grandes hotéis do nosso coração. Jesus continua não encontrando lugar nos grandes hotéis de luxo, nos orgulhos resorts, soberbas resorts do nosso coração. Os corações mais altivos ainda não recebem Jesus. Por que as bem-aventuranças, eu não sei se você já leu as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, você vai ver bem-aventurado os mansos, bem-aventurados os pobres, bem-aventurado. A primeira bem-aventurança, sabe qual é? Bem-aventurados os humildes.
Por que a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os humildes? Será que é por acaso que Jesus fala que a primeira bem-aventurança é os humildes? Não, não é por acaso. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você não tiver essa primeira bem-aventurança, as outras você não vai ter. Porque tem que ser humilde para abrir o coração, como uma manjedoura para receber Jesus. Porque se você estiver com o coração soberbo dizendo, o meu dinheiro eu faço, a minha história eu escrevo, se você acha que você é tão bom assim, então você não vai receber a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino de Deus. E a gente não vai receber o reino de Deus. E eu sei que todo mundo está pensando agora, está chovendo. Fica tranquilo, eu também percebi. E se você deixou roupa na rua, já era. Mas agora não deixa o diabo te tirar daqui, fica aqui, preste atenção. Então, a manjedoura é um sinal. Sabe o que eu percebo? Que nós corremos o risco de não perceber Jesus na manjedoura. Nós corremos o risco de perder o sinal. Jesus, ele continua o mesmo. Ele continua entrando em lugares simples. Ele continua habitando em lugares simples. Ele continua se revelando nas pessoas simples. Ele continua sendo acessível como qualquer outro. Jesus era tão simples, só entre nós aqui, que ele teve que ser revelado por Judas com um beijo. Significa que, sendo ele um mestre, sendo ele um líder, sendo ele o grande pastor, apóstolo, profeta, ele não tinha uma roupa diferente, ele tinha uma roupa igual de todo mundo. Porque se ele tivesse uma roupa, um sinal, um anel de apóstolo, uma coisa diferente, não precisava Judas dizer, aquele que eu der um beijo é o Jesus. Por que teve que mostrar? Porque ele era comum, ele estava no meio do povo, com uma roupa igual a todo mundo. Nos teatros a gente vê Jesus com um negócio vermelho aqui, é só para destacar Jesus. Mas Jesus andava como todo mundo. Ele continua sendo assim. Ele continua sendo simples. Ele continua sendo acessível. Corremos o risco de não perceber o sinal. Sabe o que a gente corre o risco? De não perceber Jesus nas pequenas gentilezas de Deus no dia a dia. Nós não vemos mais Jesus. Corremos o risco de não percebê-lo na tráqueo que foi tirada. A gente não vê mais, mas é uma tráqueo, foi tirada, amém, para você, mas para o pai e para a mãe. Hoje de manhã eu tive uma notícia maravilhosa. Essa semana eu recebi uma foto. Eu recebo fotos difíceis de ver. Eu não estou falando de pornografia, tá? Estou falando de guerra, luta de pessoas. Mas eu estou falando de fotos boas também. Eu recebi uma foto. Há 2 anos a menininha lutando com uma tráqueo, tentando fazer cirurgia, tirar, a menina não fala. E aí o pai mandou, pastor, olha o presente de Natal. Tiramos a tráqueo. Ela está perfeita. Mas a gente não consegue ver Jesus, a gente vê Jesus, não, tem que ser o câncer, a cura, o grande milagre, aquela grande conferência. Nada contra o câncer, a cura do câncer, nada contra a grande conferência, mas a gente corre o risco de não perceber Jesus no dia a dia. Quem aqui consegue listar pelo menos 5 motivos para agradecer a Deus? Agora, pensa, você agora, pensa, 5 motivos, pensa aí. Eu te ajudo se você quiser. Você tá me ouvindo? Já é 1. Você está me enxergando? Outro. Você vem para o culto? Outro. Você está casado? Outro. Tem filhos? Outro. Tem pai vivo? Outro. Dormiu numa cama quentinha? Outro. Vai conseguir voltar para casa hoje? Outro. Eu te dou 10 motivos agora. Nós temos muito mais motivos para agradecer a Deus, mas a gente não percebe Jesus mais na simplicidade do ordinário. E nós estamos não todos, claro, mas nós estamos numa tendência de uma corrida e não perceber Jesus. E Jesus está nas coisas simples. Corremos o risco de não perceber Jesus no último dia de quimioterapia. É o último dia de quimioterapia. É o último dia de quimioterapia. Que dia esperado. E a gente não espera, não consegue mais perceber isso. A gente está tão assim, né?
grandes coisas, que grande obra social, que grande construção. E uma grande construção daquela pode tirar a beleza de perceber Jesus numa criança deficiente, brincando. Michel mandou um vídeo para mim de um menino deficiente brincando no brinquedo. E a frase do Michel era assim: é sobre isso, pastor. É sobre isso mesmo. É perceber Jesus nisso. Se a gente parar de perceber Jesus nisso, a gente pode se distrair e não perceber o sinal. Deus está dando sinal toda hora para a gente. Toda hora Deus está dando sinal. Deus está se revelando toda hora nas coisas mais simples do dia a dia. É na criança que era órfã, mas foi adotada. Agora ela não vai crescer mais num ambiente sem paternidade. Ela vai crescer numa casa. Eu preguei isso hoje de manhã. Uma mulher casada veio falar comigo, falou: pastor, hoje eu fui curada, porque eu era órfã. Eu fui adotada com 4 dias. Eu sabia, depois que eu fiquei adulto, me contaram que eu fui adotada. E eu sempre fiquei com uma mágoa aqui dentro. Por que me abandonaram? Hoje eu descobri: não, eu fui adotada. Por que eu fui adotada? A pergunta está errada. Não é porque alguém me abandonou. Alguém me amou com 4 dias. Então eu tenho motivos para agradecer a Deus. E eu fui curada hoje, porque ela percebeu Jesus na manjedoura. Então nós corremos o risco de não percebermos a beleza no dia a dia. Corremos o risco de não celebrarmos mais. Está ficando comum. É só uma aprovação do financiamento. Não, não é uma aprovação do financiamento. É um sonho realizado. Sabe o casamento coletivo? Eu fiquei impressionado, porque o casamento coletivo nosso foi um corredor. Foi tudo muito simples, tudo muito bonito, mas tudo muito simples. O nosso mestre de cerimônia foi o Edson, que é advogado, tem uma habilidade para mestre de cerimônia, foi treinado desde pequenininho para ser mestre de cerimônia. Não, ele fez o melhor dele. Foi tudo muito simples, era um salão com um corredor, mas eu vi mulheres entrando aos prantos, porque já tinha 30 anos de casada, mas estava lá dentro um pequeno sonho numa manjedoura. Jesus percebe isso e a gente não percebe. Pequenos sonhos. Deus é um Deus de pequenos sonhos. Zacarias estava orando, Jesus, o anjo aparece, era um sonho de ter um filho. Pequenos sonhos, grandes sonhos. Nós corremos o risco de não perceber Jesus. Nós vamos para a festa de final do ano agora, festa de Natal. Eu quero te abençoar com uma palavra. Posso? Posso dar um conselho para você? Vai para a festa da sua família e fica quieto. Posso dar outro conselho? Não prega para eles. Não, quem não falou amém porque vai pregar. Posso ouvir um amém? Sabe por quê? Porque eles não precisam que você fale. A Bíblia diz que nós somos luz. Luz não fala, luz brilha. Pastor, mas se a pessoa chegar para mim e falar: estou te vendo tão diferente, o que tem contigo? Aí você prega. Mas para isso você tem que ser diferente. Porque se você começar na hora a discutir sobre o dólar e falar mal do governo, e todo mundo está fazendo isso, você é mais um. Quer um conselho? Outro conselho? Posso dar um conselho? Chega lá, está todo mundo querendo comer. A fila da desgraça da fome já abriu. Está todo mundo brigando, as crianças na frente, aquele negócio todo, aquele tumulto. Sabe o que você faz? Vai lá, pega a bandeja da carne e vai servir. Posso ouvir um amém? Levanta na mesa e fala: quem quer maionese? Daqui o teu prato. Na hora que terminou de servir, tá todo mundo, pega, junta os pratos, vai na louça e lava. Na hora que depois, tem gente dando glória a Deus, porque ninguém faz isso, né? Fica só para você, né, irmã? Depois de lavar a louça, ajuda a arrumar a casa,
Faça um pano, vê se uma criança está bem, seja uma luz naquele ambiente e não precisa pregar. Alguém vai perceber você. E talvez alguém, depois de bêbado, vai dizer: cara, eu estou mal. Porque o bêbado começa a abrir o coração, né? Mas pensa um cara que abre o coração é bêbado, entendeu? Ele bebe e aí já era. Ah, eu sempre gostei de ti, cara. Pô, eu já acho um cara massa, só te falei isso, né, cara? Ele te odeia, mas ele bebe, ele fala as verdades. Aí vem tudo. Aí no outro dia vai ficar uma memória de alguém que não pregou com palavras. É tão forte isso que a Bíblia diz que formosos são os pés do que anuncia o Evangelho. Formosos são o quê? Não é a boca? Não é o que anuncia? Por que não é formoso a boca do que anuncia o Evangelho? Porque não tem a ver com fala, tem a ver com conduta. É a conduta do que anuncia o Evangelho que é formoso. Então, um conselho de Natal: e se tiver porco lá rolando é no Ano Novo ou Natal que é o porco que você come? Ano Novo. Eu confundi. O pessoal come carne de porco na virada para ficar na lama o ano todo, é isso? Ah, passou a comer carne de porco para fuçar para frente. Olha, não é por nada, eu tenho que ter muita fé nisso, cara. Não come carne de galinha porque cisca para trás. Nossa, isso aí é pior que... Isso é coach de terceira categoria. Come o que tiver na mesa. Caiu na mesa, consagra e dá-lhe. Irmão, caiu na mesa, lentilha, como que tu quiser. Na virada do ano, vem da cor que você quiser. Eu sei, a maioria vai vir de branco. Eu sei. A Vivi estava provando uma roupa, ela falou: amor, olha que roupa linda para ir na virada. Branca? Eu falei: branca, né, amor? Mas o que eu vou fazer? Eu gostei dessa. Eu falei: tá tudo bem, mas todo mundo vai achar que tu quer paz. Significa que eu sou uma tribulação para ti, né? Eu sei, aqueles que não vão vir de amarelo, mas a cueca vai estar amarela. Porque eu não quero mostrar para todo mundo, mas eu estou precisando de dinheiro. Ô meu irmão, eu sempre brinco, né, que se branco trouxesse paz, os médicos não estavam em depressão. Se vermelho trouxesse vida amorosa, os bombeiros não se separavam. Se amarelo trouxesse dinheiro, o pessoal do correio estava rico. Não adianta querer passar a virada de branco se passa um ano nas trevas. Aleluia. Jesus na manjedoura. Jesus simples, Jesus acessível, perceptível. Eu vou falar algo aqui que eu fiz e a Bíblia diz que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, amém? Mas eu vou falar o que a mão direita fez. A Bíblia fala que quando você fala, você perde o galardão no céu, né? Eu vou abrir mão, tá tudo bem. Porque eu quero encorajar, a minha intenção é encorajar você, mas se eu perder também tá tudo bem, desde que você seja encorajado. Terminou a cantata, eu fui um dos últimos a sair lá. O pessoal ficou tirando as coisas, mas eu fui um dos últimos da plateia a sair. Quando eu saí, eu vi um cara de colete dos atalaias, lá fora com um guarda-chuva. Eu fui lá, pegou meu carro, ele veio: quer que eu te leve? Eu falei: não, obrigado, tu é um dos atalaias da igreja? Ele: o que é isso? Eu falei: tu não é um atalaia? Não, o que é atalaia? Eu falei: não, deixa, é atalaia. Atalaia que eu cuido dos carros. Não, eu trabalho aqui, eu cuido dos carros sempre quando tem evento. É uma forma de eu ganhar um dinheiro aqui, eu trabalho aqui. Coletezinho, ele estava com o guarda-chuva levando as pessoas. Aí o Espírito Santo: manjedoura. Simples, mas eu estou aqui. Aí Jesus: abre a tua carteira e dá a melhor nota que tem. Só tinha uma de 100. Eu falei: Jesus, pode ser um Pix? Daí eu... Aí na hora o Espírito Santo: é isso aí. Na hora que eu puxei, deu R$100, ele falou, ele pegou e botou assim, tipo, eu acho que ele se enganou, ele pensou: eu peguei no escuro.
vai que ele se arrepende no carro e volta atrás de mim. Ele zarpou, ele pegou você. Mas na hora o Espírito Santo falou para mim: talvez amanhã de manhã ele vai comprar o presente que faltou, que ele não daria para o filho. É o Jesus na manjedoura. É o Jesus na manjedoura. E eu tinha só uma nota de 100 porque o pastor Helena me emprestou do dia. Quem entende o que o Senhor está falando com a gente essa noite? É perceber Jesus na beleza da simplicidade da manjedoura. Perceba um sinal: Ele vai estar na manjedoura. Ele continua na manjedoura. Ele continua na manjedoura. E nós corremos esse risco de não perceber mais, né? Sabe aquela venda às 17 horas de sexta-feira do dia 20 de dezembro que vai entrar em recesso? Aquela venda que com aquela venda você fechou a meta e a meta fez você ganhar o prêmio? A gente não celebra mais as pequenas belezas e cuidados de Jesus. Sabe aquela pneumonia que o seu filho começou e ela não evoluiu, ela regrediu por causa do remédio? Isso foi intervenção de Deus. É Jesus na manjedoura. Percebam Ele. Percebam Ele no abraço. Percebam Ele na gentileza. Percebam Ele nos testemunhos. Nós temos um testemunho aqui, eu já contei, esse vídeo acabou viralizando, de uma menina que era menino, que se vestia como menino. Esse vídeo viralizou na internet. Congrega aqui com a gente, se batizou, não sei nem se está aqui entre nós, e ela se batizou naquele dia. Todos viram, né, esse vídeo, gente? Amém? Todos viram? Quem não viu, levanta a mão. Quem não conhece a história: ô Jesus, é que vocês estavam? Vocês estão congregando aonde? Que igreja vocês são? Olha o testemunho. O menino me procurou no final do culto aqui, roupa de homem, jeito de homem, voz de homem, cabelo de homem, e falou para mim: como é que você me vê, pastor? Terminou o culto aqui, como é que você me vê? Bem aqui, ó. Eu falei: olha, como assim, como é que eu te vejo? O que você está vendo? Eu falei: eu estou vendo um jovem bonito, simpático. A resposta dele foi: não, pastor, eu sou uma mulher, eu tomo hormônio masculino há 8 anos, eu sou homossexual. E eu falei: o que eu posso te ajudar? Eu estou vindo na igreja há 3 domingos, ninguém me convidou para vir na igreja, ninguém me distratou, ninguém foi desrespeitoso. Estou vindo no culto, e aqui no culto eu percebi, nos 3 cultos que eu vim, que eu senti a presença de Deus aqui. E nessa presença de Deus eu senti Deus falando comigo se eu posso me batizar. E a piscina estava montada para o outro domingo, para o outro sábado. E a pergunta foi, ele até então apontou para a piscina e falou: o que me impede de me batizar? Eu lembrei da história do Filipe, do eunuco na carroça, que Filipe respondeu: nada te impede, se creres de todo o teu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí nada te impede, se creres de todo o teu coração. E a resposta dele então foi: eu creio, então dá um nome para o batismo que eu te batizo. Aí você pensa: mas não teve assim um interrogatório melhor? Não, a gente batiza quem crê em Jesus, amém? Batiza homossexual. Batiza empresário que não dá nota fria, que dá nota fria, a gente batiza também. A gente batiza gente que joga no tigrinho, que é viciado no tigrinho, jogo da Betis e tudo mais, a gente batiza, sabia? A gente batiza até fofoqueiro. Bem-vinda. A gente batiza tanta gente, tem até flamenguista batizado, todo tipo de pecador. Aí ela foi para o batismo. No dia do batismo, ela entrou e foi na fila minha da Vivi. E quando ela chega na frente de mim e da Vivi, ela pede para fazer uma oração.
Quando ela pede para fazer uma oração, eu achei estranho, porque não é normal. Não é normal alguém pedir para fazer uma oração no dia do batismo. Normal é a pessoa receber uma oração. Eu falei, pode orar, só que eu fiquei curioso. Estiquei o pescocinho assim, quero ouvir o que ela vai orar. E ela orou assim: Jesus. Eu vou dizer o nome porque ela já publicou a fé dela, não tem problema, ela já reconheceu lá no vídeo quem ela é. Ela falou assim: Senhor Jesus, hoje morre o Maico e nasce a Marielle, a mulher que o Senhor criou. Eu já estava chorando uma hora dessa. Batizei ela, saiu dali, foi lá no banheiro. Quando ela sai do banheiro, com um vestido, um brinco, um batom, no outro dia no Instagram dela, nome de nascença: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ainda é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Por que eu estou contando esse testemunho novamente aqui? Porque tinha um monte que não sabia. Mas porque eu quero contar outro testemunho. Semana agora, talvez um detalhe ou outro que eu não seja preciso, mas eu recebi uma mensagem de uma menina filha de pastores que se desviou. E no desviar, a identidade de gênero foi atacada e ela se identificou como homossexual e casou com outra mulher. Casando com outra mulher, ela foi congregar numa igreja inclusiva, uma igreja que aceita o pecado, porque aceitar o pecador todos nós devemos aceitar, mas o pecado não. E aceitando o pecado, ela estava num processo de ser consagrada pastora dentro dessa comunidade. Pois então, ela conta que ouviu o testemunho da Marielle, e ouvindo o testemunho da Marielle mostrou para a companheira, e as duas decidiram que Deus chamou elas para viver em santidade. Elas abandonaram o casamento, ela voltou para a casa dos pais, e agora ela está pregando que Jesus Cristo é o Senhor, e ela voltou a assumir a sua identidade, que Deus a criou. E ela falou, mandando o áudio: pode contar para todo mundo que a partir de hoje eu vou andar em obediência a Deus. E ela se reconciliou com Cristo. Qual o trabalho que a gente teve? Nenhum. Só de perceber Jesus na manjedoura. Só de perceber Jesus agindo nas pessoas, mesmo sem eu agir, mesmo sem a gente pregar. Você sabia que Jesus pode fazer a pessoa ser salva sem a nossa pregação? Você sabia que Jesus continua Jesus sem a gente? E você sabia que Ele continua poderoso se a gente não ajudar Ele? Ou você acha que Ele vai ficar mais fraco sem a gente? Não, Ele continua sendo Jesus. É um privilégio para mim e para você poder perceber Jesus na manjedoura. Tinha tantos pastores talvez naquele dia lá, mas 2 tiveram um grande privilégio de ouvir dizendo: percebam Ele na manjedoura. Eu queria que você começasse a perceber a beleza de Jesus na manjedoura, no dia a dia, o seu vizinho. Tem um menino que eu encontrei agora aqui, eu cumprimentei ele aqui na porta. Olha que coisa linda, eu conheci esse menino num restaurante que eu vou. Um restaurante que eu vou sempre. E ele é um menino com nariz tipo o meu. Aí eu brincava com ele sempre. Eu não tenho um filho por aí perdido. Parece meu irmão, brincando com ele sempre. Nessa simpatia, nessa brincadeira, acabei perguntando o que eu era, pastor, conversando, resumindo, o menino veio para a igreja, se batizou, fiz o casamento dele, apresentei o filho dele. Congrega aqui com a gente. Sabe onde eu percebi ele? Na manjedoura, servindo, garçom. E quantos de nós cristãos
Talvez na mesa tem gente mais importante, eu vou perceber o garçom. O garçom está aqui, inclusive, muitos de nós somos mal educados com os garçons. Somos mal educados, porque achamos que não, capaz que Jesus, o rei dos judeus, ele vai vir e ficar no Ibis. Ele vai ficar no melhor hotel. Ele não vai vir de garçom, ele vai vir de dono da empresa. Ah, mas às vezes ele vem de garçom. Estava no posto de combustível e uma mulher com uma cara de poucos amigos. Você sabe muito bem o que eu quero dizer com isso. Quando a sua mulher acorda naquele dia, aquela cara. E ela me atendendo, pois não, ativado comum. Cartão, né, dinheiro. Cartão. Pode ser aqui ou tem que ir lá? Pode ser aí. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher está brava. Quando ela veio, débito ou crédito? Só deixa eu pagar, moça. Tipo assim, a mulher estava brava e ela estava com os braços todos tatuados, parecia um gibi assim. Aí eu falei, como é que eu... Ela estava sem o crachá, como é que eu pergunto o nome? Porque eu gosto de perguntar o nome. Quando tu pergunta o nome já dá uma quebrada, né? Com o teu crachá tu chama Fernanda, né? Já dá uma quebradinha. Mas daí não tinha nem crachá, eu falei, não sei nem o nome dela. Eu falei, aí eu li assim no braço, estava escrito Benjamin. Eu falei, Benjamin, nome de criança, porque se fosse mais velho era Dirceu. Ela poderia ser o vô, né? Mas porque Enzo tem 8 anos, Dirceu tem 70. Então tu fala, qual é o nome? Dirceu, acabou, meu irmão. Alfredo, 68. Então depende. Aí estava Benjamin. Eu falei, Benjamin, criança. Eu falei, quem é o Benjamin? Ela olhou para mim na hora. O quê? Quem é o Benjamin? Eu vi tatuado o Benjamin. Benjamin é meu filho. Tá tudo bem com o Benjamin? Ela começou a chorar. Meu filho está com câncer. Eu não sei o que eu faço. Eu falei, eu posso orar por você? Só peguei no braço dela, posso orar por você? Ela encostou no carro e começou a chorar. Jesus na manjedoura. Uma aparência feia, enrolada num pano, mas Jesus na manjedoura. Ali. Benjamin foi curado? Não sei. Mas Jesus estava ali. Jesus queria abençoar aquela mulher. Não tem a ver com o Telmo. Entenda o que eu estou dizendo. Tem a ver com Jesus. Tem a ver com a obra dele. Tem a ver com o que ele quer fazer com você. Vós sois a luz do mundo. Luz não fala. Luz brilha. Formosos são os, não a língua, é os pés do que anunciam. A minha oração é que a gente perceba Jesus no cara do estacionamento, no garçom ou na frentista, ou no funcionário, ou no chefe. Uma vez no quartel eu jogava basquete, o coronel, o comandante, também jogava. E ele era um cara muito dinâmico, para não dizer outra coisa. E o cara no treino ele tirava o couro. Aquele dia ele estava legal no treino, tranquilo. Não, pode fazer isso, tá bom. Faz isso, tá bom. Eu notei que ele não estava com vontade de jogar basquete. E no caminho voltando, meu comandante, coronel, pois não, Martinello, eu vi que o senhor não está bem hoje. Percebam, Martinello, minha filha está com depressão. Não conta para ninguém, tá? Mas a minha filha está com depressão. Ela não está legal. A gente está com dificuldade de lidar com ela. Percebam. A gente está tão corrido no feed aqui, ó, e não percebe mais nada. A gente não percebe mais nada.
As pessoas estão tristes do nosso lado, a gente não percebe. Jesus está na manjedoura, é simples mesmo. Perceba um sinal. Eu oro para que você em 2025 perceba os sinais, todos os sinais de Jesus na manjedoura, seja ele os sinais de Deus na sua vida ou os sinais de Deus na vida das pessoas, percebendo elas e percebendo Deus, percebendo Jesus nelas e percebendo Jesus em você. Quem aqui achou que não chegaria o final desse ano? Lá em janeiro, fevereiro, começou a dar tudo errado. Você pensou, não vou chegar no final do ano. Levanta a mão, quem achou? Você chegou, você está aqui vestido, bonito, cheiroso, olha aí. O pessoal está criticando que eu estou deixando o cabelo crescer. Eu tenho, viu, para alguns aí. Então, pelos críticos de plantão, cuidado. Tentando ficar mais Dirceu. Ei, quantos achavam que o filho não ia vencer? Venceu. Deus trouxe você até aqui. Vou repetir, Deus trouxe você até aqui. Você percebeu a bondade de Deus nos detalhes da vida. Quantos acidentes Deus livrou você? Sabe o atraso? Pneu furado? Aquele pneu furado evitou um acidente ali na frente. Quantos cuidados de Deus, e a gente não percebeu, porque a gente não percebe mais Jesus na manjedoura. A gente só percebe Jesus nossa, o carro passou aqui, eu estava aqui, foi um grande livramento. A gente percebe Jesus no grande livramento, mas nos pequenos livramentos. Os pequenos livramentos. Eu oro para que em 2025 eu seja mais sensível para perceber Jesus. Eu estava atribulado semana passada, bem atribulado, umas coisas assim, tipo de crente, normal. Aí olha o que o Espírito Santo falou para mim: sai do celular. Larguei o celular no quarto, vai para a rua. Fui para a rua, literalmente sentei na rua. Deus falou: olha aqueles pardais lá. Eu olhei. O pardal é uma praga. Não canta, não é bonito, faz ninho nas caixarias, leva piolho para as caixarias. O pardal não vale nada. Onde é que você viu comércio de pardal? Não, ninguém, nem para comer serve. O pessoal mata a carne, diz que não é boa para comer, não serve. O pardal. Aí o Espírito Santo: está vendo o pardal? Vendo? Ok. Olha para o lado, é de um canarinho cantando. O canarinho bonitinho, amarelinho. Vai falar: o canarinho bonitinho. Olha o que o canarinho está fazendo. Estou falando. Olha eu contando minha experiência com os passarinhos. Pois não, o passarinho está cantando. Então, sabe por que ele está cantando, filho? Por que ele está cantando? Ele está cantando porque eu criei ele para cantar. Quando alguém faz aquilo que eu criei para fazer, ele me adora. O canarinho está me adorando. E eu te criei para crer em mim. Por que tu não crê? Se eu cuido do pardal, que não vale nada. Eu falei: ele não está trabalhando, não tem carteira assinada, nada. Esse pardal não faz nada, trabalha menos que pastor. E Deus cuida dele. Eu estava num culto. Quem era o pregador? O pardal. Quem era o louvor? O canarinho. Não estava no culto, era um culto. Pregador, pardal, pastor pardal. O levita era um canarinho. O culto estava rolando e Deus falava comigo. Eu levantei dali e falei: quer saber? Por que eu estou incrédulo? Por que eu não estou crendo? Sabe onde eu percebi Jesus? No pardal. Eu poderia receber uma mensagem: ei varão, eis que te digo, recebe agora o manto desenrolado. Não poderia ser assim? Claro que pode, está tudo bem. A gente também já recebe e já sai no manto, também não tem problema. Já mete um radinho a pilha aqui, ó, e já era. Eu não tenho problema. Tá? Mas olha aqui, só entre nós. A gente quer assim, por que a gente não percebe Jesus na manjedoura? Será que precisa um profeta vir botar a mão na sua cabeça? Ou não basta o Espírito Santo? Não basta a palavra dele? Não basta a criação dele?
Jesus está se manifestando todo dia na manjedoura. Todo dia Ele está falando com a gente. E eu te abençoo para que esse ano que vem, Deus me deu uma palavra para 2025, eu vou pregar na virada. Mas eu quero te abençoar para que os próximos dias e anos, eu e você possamos perceber Jesus enroladinho no pano, na manjedoura. Este é um sinal para vocês. Amém? Vamos ficar de pé. Agora eu queria que você fizesse uma oração e agradecesse a Deus por 10 coisas. Dez coisas. Faça isso agora. Conta aí nos dedos se for preciso. 10 coisas. Talvez você vai lembrar da pneumonia que não evoluiu. Você achou que a sua filha ia morrer. Daquela carta de divórcio que não saiu. Daquele emprego que veio. Não sei. Vai agradecer por ter uma esposa que, com os defeitos que ela tem, continua do seu lado, está tentando acertar, não deixou você no momento mais difícil da sua vida. Talvez você tenha os pais vivos ainda. Quanta gente queria dar um abraço no pai no Natal agora, mas não tem mais o pai vivo. Bom, talvez você tenha filhos. Quanta gente desejando ter filhos. Ou talvez você foi adotado. Quanta gente não foi adotado? Bom, talvez você não tenha aquele carro, mas você não veio na chuva para o culto. Talvez você não terminou o ano com aquela conta que você esperava, mas também você não está devendo nada para ninguém. Ou se está devendo, tem saúde para trabalhar. Já passou de 10? Não, acho que já passou de 10. Se você for sincero, você acha 15. Tá, se apertar um pouquinho, a gente acha 20. Fala a verdade. Dá para achar mais de 50. Seu rim está funcionando. Pergunta para aquele que tem que fazer hemodiálise todo dia. O seu rim está funcionando. Tanto motivo para agradecer. Bom, agora eu queria que você fizesse 3 pedidos. Coisas que você precisa. Vai ficar até difícil agora. Porque parece que é até injusto, né? Deus está sendo tão bom, eu tenho que pedir coisa ainda. Mas eu entendo. Pedir a cura de quem a gente ama é lícito. Pedir que o Senhor te dê sabedoria, paz, uma intervenção de Deus no casamento, é lícito. Mas percebe que para pedir agora já não tem tanta coisa? Porque a gente começou a perceber Jesus na manjedoura. A gente essa noite já começou a perceber que tem muito mais Jesus na manjedoura. E a gente não percebe a estrela. Porque tem tantas estrelas no nosso coração que a gente não percebe a estrela. E talvez como os religiosos de Jerusalém não perceberam, mas os magos da Etiópia, lá do Oriente, perceberam, talvez a gente corre o risco de não perceber por causa da nossa religião. Aí a gente não percebe a Marielle. Porque a Marielle não tem o estereotipo que a gente gostaria, sabe? Aquela pessoa assim que já com alguns pecados a menos, né? Porque para batizar afinal não é qualquer um. E a gente não percebe a estrela da Marielle. Deus quer usar você como uma bênção lá no seu prédio, no ano que vem, no seu trabalho, na sua escola. A gente tem muito mais para agradecer do que para pedir. Quem concorda comigo que você está melhor do que merece? Quem concorda comigo que você está melhor do que merece?
Quem concorda que nós estamos melhor do que merecemos? É bondade de Deus, mais do que merecemos, e alguns mais do que precisamos. Nós temos mais sapato do que precisamos, nós temos mais roupa do que precisamos. Fala a verdade, fala a verdade, sim ou não? Sim. Não falta comida, nós temos mais do que precisamos, tem mais de um carro, não é? Senhor Jesus, abre os nossos olhos, como foi cantado na cantata, abre os meus olhos, eu quero te ver, eu quero te perceber, assim como aqueles pastores abriram os olhos e viram e perceberam. Pai, nós te agradecemos e consagramos a nossa família nesse Natal, o maior presente ao Senhor, e nós te agradecemos pelo Senhor na nossa vida, e nós queremos te presentear, percebendo o sinal que o Senhor tem nos dado. Nos dá sensibilidade para ouvir cada vez mais a tua voz, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.